Olá, olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Todo mundo na paz, gente? Se não tiver, vai ficar para a honra e glória do Senhor Jesus. Gente, para quem ainda não me conhece, meu nome é Welma. Se você é novo aqui no canal, sejam todos e todas muito bem-vindos. Tá, gente? Desde já eu peço vocês que se inscrevam, gente. Se inscrevam bastante, curte, compartilha, tá bom? E desde já eu agradeço muito, muito o carinho de todos vocês. Se vocês tiverem também alguma dúvida, tá bom, gente? Pode deixar aí nos comentários que eu tenho o prazer de responder todos vocês, tá? Às vezes a gente demora um pouquinho, mas a gente sempre tá respondendo todo mundo, tá bom? E a gente responde todo mundo com muito carinho, tá bom? E olha só, gente, que lindeza desse lacinho aqui. Olha, eu resolvi fazer ele assim, porque, gente, esse metalizado aqui, ó, vende muito aqui na loja. Todo laço que eu faço desse modelo, ele vende. Eu já fiz ele no rosa pink, eu já fiz ele, esse dourado com preto, esse dourado com vermelho, e ele vende super. Só que agora, eu tenho um pouco dele. Então, não deu pra mim fazer do jeito que eu queria. Por isso, eu fiz esse modelo que, olha só aqui de pertinho, ficou bem lindo, bem charmoso. E também eu creio que ele vai vender muito. Olha, gente, que lindo. E eu peguei essa fita também, passou uma moto bem barulhenta. Peguei essa fita que tem um pouco de brilho, então deu um contraste maravilhoso. E olha só, gente, um aplique emborrachado. Fica muito lindo. Gente, o laço muito leve, muito leve. Por isso que ele vende muito. Porque eu tô dando prioridade aos apliques emborrachados. E as mamães falam assim, nossa, mas esse laço pesa. Quando elas colocam na cabeça da criança, a criança nem sente que tá um laço na cabeça, gente. Então, super compensa. O aplique não vai quebrar, é muito bem colado, tá, gente? Só se ela for rasgar ele pra poder tirar. Ao contrário, ele não sai. Olha o acabamento. Perfeito, gente. E é esse papo aqui que eu vim mostrar pra vocês. Aproveitando esses últimos pedacinhos de fita dourado que eu tenho aqui. Pra mostrar pra vocês como que fica lindo, tá, gente? Olha, é um detalhe, né? Mas é um detalhe que faz a diferença, né, gente? E vamos lá, gente, pras fitas. Olha só, tô experimentando essas fitas da Arte Fita. Chegou o combo pra mim aqui, gente, com 4 cores. Ó. Com 4 cores. E eu achei muito lindo. Na verdade, eu ia combinar. Ainda vou depois mostrar pra vocês uma combinação com essas duas cores aqui, que eu creio que vai ficar muito lindo. Eu vou estar fazendo uma coleção aqui maravilhosa. Esse aqui também eu não sei com que combinar, mas creio que com rosa ou com prateado vai ficar maravilhoso. Vou estar mostrando pra vocês depois. Então, gente, olha só. Essa fita é da Arte Fita, porém ela não vem nenhuma numeração. Eu só sei que ela é da Arte Fita, eu tô experimentando agora. E olha só, essa cor aqui, ó, tá vendo? Ela tem uma textura brilhosa. E eu achei lindo. E ela desfia muito, tá vendo? Então tem sempre que tá fazendo a selação das pontinhas. Esse também é da Arte Fita, vem a mesma etiqueta, porém sem a descrição da fita. Mas essa aqui, ó, é mais pra um jeans, tá vendo? Mais um jeans rosa. E eu estou fazendo a combinação que, como vocês podem ver, só dessas duas cores de fita. E com esse dourado aqui, ó, ele é meio áspero, ó, tá? Pra vocês verem daí, ó. Ele é flocado, não sei bem dizer pra vocês. Eu comprei pro Natal, acabou que sobrou esse pedacinho, eu falei, vou vender. Vou fazer o laço e vou colocar na área de venda. Só vai dar 2 laços. Então, quem chegou primeiro vai ter o laço, vai garantir. E quem vai chegar depois não vai ter como, tá, gente? Mas eu não deixo meu material parado, não, tá? Eu tô sempre fazendo com que ele venda, com que ele saia. Eu não posso deixar parado. Então, gente, eu fiz esse lacinho, nem deu nome pra vocês. Eu vou fazer o laço amora. O laço amora investido em camadas, ó, com gravatinha duplo. Ó. Tem gente que chama ele de amora dupla, né? Mas vocês podem ver que eles ficam a camada. Então, creio que o nome mais apropriado para ele mesmo vai ser
O amora investido em camadas, ó, com gravatinha duplo, tá, gente? E aproveitem pra vocês verem, sai muito. E eu não faço esse laço grande não, tá, gente? Porque tem muitas mamães que não gostam daquele laço, não. Ó, então eu diminuí o tamanho dele, ó. Se eu for pegar ele aqui mesmo, ó, só o laço 11 centímetros. Agora, se eu for pegar ele todo com a base, ó, vai dar em torno de 14 centímetros com a base. Então, esse lacinho, gente, eu faço ele na faixa. As mamães amam com o nome aqui, ó, de PDF, MDF, ou o nome acrílico. Fica lindo. É porque eu não tenho nenhum mesmo pra mostrar pra vocês. Ele vende super, tá, gente? Eu creio que por causa desse dourado aqui, ó, dá um contraste muito lindo. E eu não sei, gente, que fita é essa. Eu não tenho nem a numeração. Mas, ó, atrás ela é assim, aqui ela é bem flocada, ó. E ela tem de várias cores, tem vermelha, branco, várias cores dela. Mas eu não sei o nome dessa fita aqui, tá, gente? Eu comprei na malharia aqui próximo à minha casa. Também não me lembro mais quanto eu paguei nela. Então, gente, vamos começar fazendo aqui, ó, o amora, tá? Então, esse lado aqui, ó, vai ser o amora. E esse lado, o amora investido, que eu achei mais lindo. E ele assim em camadas. Então, a gente vai para esse passo aqui. Mas antes eu vou passar para vocês a medida de tudo, para vocês já ficarem cientes do que a gente vai estar aqui utilizando. São vários passozinhos, então a gente vai seguir um por um para ficar bem certinho. Pra gente fazer aqui, ó, esse laço amora aqui, a gente vai precisar de 4 pedaços, tá? Sendo 2 desse aqui que fica por fora e 2 desse que fica por dentro. Eu diminuí o tamanho que ficou excelente, tá, gente? Ó, então eu vou usar a fita número 9, 38 milímetros, com 2 pedaços com 34 centímetros, certo? E 2 com 28 centímetros, tá, gente? E ele tá desfiando. Então, vai ser 2 com 34 e 2 com 28 para dar esse efeito aqui, ó, que eu quero, tá, gente, ó? Esse efeito aqui. Eu fiz um com 34 e o outro com 32, mas não ficou tão a camada bem visível. E nesse aqui ficou bem visível mesmo a camada. Então, a gente vai usar essa numeração para fazer o laço amora, certo? Para fazer os 2 lacinhos de lateral, a gente vai usar 10 centímetros, tá? Ó, 10 centímetros para fazer os lacinhos de lateral, certo? Para fazer o gravatinha do meio, a gente vai utilizar também 2 pedaços, sendo essa fita aqui e mais a mesma fita rosa com 16 centímetros e o outro pedacinho com 12 centímetros, que a gente vai fazer essa sobreposição aqui, ó, do gravatinho duplo, certo? E para base, a gente vai usar 2 pedacinhos também. Ó, vou utilizar um pedacinho para fazer o detalhe com 9 centímetros e outro pedaço com 45 centímetros. Notou tudinho aí? Pois vamos pro passo a passo aqui, então, de pouco a pouco. Primeiro a gente vai fazer aqui o laço, tá, gente? Ó, o que eu sempre faço? Eu pego ela aqui, ó, dobro ao meio, pego um alfinete e já faço uma demarcação aqui, ó. Então, esse aqui eu já sei que é o meio. Agora, ó, minha fita métrica acabou de cair, deixa eu pegar aqui. Agora, gente, eu pego essa fita aqui também, ó. Esse é o lado da frente. Ó, dobro ele ao meio. Nem preciso passar nada aqui, ó. Ela fica vincada, tá vendo? Então, eu vou pegar esse aqui, ó, de baixo, ó, e vou centralizar meio com meio. E já vou colocar aqui, ó, o alfinete. Lembrando, gente, que eu gosto muito de laços econômicos. Porque eu gosto de laços que eu coloco na loja e ele vende muito rápido, assim. Então, meus laços, assim, graças a Deus,
São laços que vendem muito, assim, eu não fico com estoque parado, tá, gente? Eu coloco e ele vende. E a maioria eu vou fazendo só reposição do mesmo laço, às vezes eu paro de fazer aquele modelo e eu já passo para outro modelo. Lembrando também que eu tenho vários modelos na loja, eu não trabalho só com um modelo não, tá? No atacado eu costumo colocar, estipular, né, uma quantidade de modelos. Aquela quantidade exata pro atacado, porque são laços que tem que ser feito muito rápido e tem que sair baratinho também no atacado, tá, gente? Esses laços de luxo, por exemplo, eles quase não saem no atacado. São mais os laços simples mesmo. Então, quando a gente faz, ó, tá vendo que dá essa diferença enorme, aí você olha e fala, nossa, não vai dar certo, vai dar errado. Pois continue que vai dar certinho. Então, aqui, ó, você vai colocar aqui um sobre o outro e vai sobrar 1,5 centímetro na lateral, tá, gente? Deixa eu pegar aqui minha fita, porque ela tinha caído. Eu gosto de deixar ela no pescoço, porque fica mais fácil. Vamos medir aqui 1,5. Vamos acertar aqui as fitas tudinho para não ficar errado. Ó, vamos medir 1,5. Aqui deu quase 2. Ó, 1,5 certinho, ó, tá vendo? Então, fiz esses 1,5 aqui, ó. Vou colocar aqui outro alfinete. Essa fita, gente, é muito gostosa de se trabalhar. Então, ela já vai ficar assim. Eu pensei em fazer ele assim, tá vendo que lindo? Mas, vou fazer o amora mesmo. Eu só pensei, mas não ia dar pra colocar o lacinho de lateral. E ele fica muito charmoso com o lacinho de lateral. Eu coloquei aqui os alfinetes, ó, ficou ao contrário, mas não tem problema. É só deixar o alfinete rente aqui, ó, com o alfinete e não tem problema nenhum. Fez isso aqui, ó, você vem com a sua agulha e vai dar 6 pontos, tá? Ó, colocar mais pra pontinha. 1, 2, 3, 4, 5... e 6 pontinhos. Gente, vou fazer uma ressalva. Tem muita gente que vai fazer o ponto quase aqui no meio do laço. Então, quando você vai fazer isso aqui, ó, o seu ponto não vai ficar escondido. O seu ponto vai ficar bem aparente aqui no meio do laço. Fica horrível, tá, gente? Então, coloca na ponta, mas não tão na ponta para não escapulir, né? Que seja uma média assim, ó. Tá vendo? Então, aqui agora a gente puxa. Já embolou aqui, pronto. Agora a gente puxa aqui, ó. E aí, o que que a gente tem que certificar aqui, ó? A gente tem que certificar aqui que esteja, ó, bem, ó, puxadinho, tá vendo? Bem puxadinho mesmo aqui, ó. Aqui é pra ficar assim mesmo. Então, aqui você segura bem firme pra gente dar a volta aqui, ó. A gente volta aqui a agulha. Aí, a gente volta aqui de novo. Só precisa voltar essas 2 vezes, tá, gente? Ó. Então, aqui a gente faz o arremate aqui também na pontinha, ó. A gente faz 1 e 2. Ó, fez isso, a gente já pode cortar aqui, ó. Volta aqui na linha e já dá um nozinho novamente, porque a gente ainda vai fazer aqui mais 2 processos. Ao todo são 3 pra tá fazendo esse laço. Então, ele tá vendo tanto que ele ficou horrível? Mas não, você pode, ó. Se você for usar o lado amora, ó, você arruma e ele fica lindo no amora. Então, eu vou usar o invertido. Então, agora eu já vou arrumar de outra forma, de outra maneira, para que ressalte esse lado aqui, ó. Tá vendo? E eu achei lindo aqui, ó, porque tá vendo que ficou bem marcado, ó, as camadas, tá vendo? Então, ficou maravilhoso. Agora, a gente vem com a cola quente. Ó, a cola é tão quente que ela fica preta, gente. E eu dou manutenção o tempo todo, mas mesmo assim, ela tende a ficar escura a ponta. Agora aqui, ó, a gente já cola. Eu sempre dou uma espalhada assim, ó, e aperto bem, ó. Quando você coloca os gominhos tudinho juntinho, ó, ele fica bem bonitinho, tá vendo?
Aqui teve uma linhazinha que já deu uma escapulida, pronto. Por que que eu gosto de fazer o laço primeiro? Porque aqui, gente, ó, ela já vai aderindo bem pra não saltar. Então, você deixa ele reservado, tá? E agora a gente vai pro lacinho aqui de lateral, que é esse lacinho aqui. Então, aqui, ó, você vem, você sela aqui a pontinha, as duas pontinhas. Ó. Aqui você... Eu só faço isso aqui, gente, ó. Porque elas são fáceis de marcar, tá vendo? Aqui, ó, você deixa passando meio centímetrozinho. Meio centímetrozinho também. Ó, bem pouquinho mesmo, tá vendo? E aqui a gente vem com a linha agulha já. Aqui eu dou 4 pontos, tá, gente? Ó, 1, 2, 3, 4 pontinhos. Por que que eu dou 4 pontinhos? Eu gosto que ele faz um efeito e ele só faz o efeito com esses 4 pontinhos. Vou mostrar pra vocês qual o efeito que é, que eu acho que fica muito lindo. Se a gente fazer com 6, o efeito já vai ser outro. Então, o alinhavo, ele conta muito, tá, gente? No seu laço aí. Aqui eu já vou pegar a linha, já vou deixar o ponto pra gente fazer os outros processos. Esse aqui eu vou dar mais um nozinho, porque o próximo aqui eu vou precisar que ele esteja com nó maior pra não passar. Pronto. E ele vai soltando os pelinhos, ó, de acordo com que a gente vai cortando, selando. O efeito, gente, que eu gosto que ele fica, olha aqui, ó, tá vendo? Esse efeitozinho, ele cria tipo uma coisinha aqui, ó. Eu gosto de usar muito esse lado aqui pra cima, tá vendo? Que ele fica com as beirinhas arrebitadas, ó. Aqui ele fica com as beirinhas pra dentro. E aí quando eu coloco aqui, ó, eu gosto que ele fica com as beirinhas arrebitadinhas pra cima, tá vendo? Fica muito lindo esse efeito. A mesma coisa também eu fiz aqui, ó. Então aqui, gente, ó, pra fazer o miolinho dele, eu pensei em dar o nó, mas não ia ficar tão bom. O que que eu fiz? Eu peguei a própria fita aqui, ó, cortei um pedacinho. Aí a gente corta e sela, ó. Aí a gente faz uma fita aqui, ó, número 2, ó. Se você não tiver mais ou menos a base, mede na sua fita. 2 centímetros, 1 centímetro, o tamanho que você quer. Pra você tá fazendo aqui seu acabamento, ó. Esse pedaço aqui, ó, já vai dar pra mim fazer os 2 acabamentos, que realmente é bem pouquinho mesmo, ó. Então, eu já vou aqui fazer aqui, ó, acabamento nos 2. É muito pouco, gente. Pedacinho de nada. Ó, 4 centímetros apenas de o pedacinho. Então, aqui, ó, eu vou colocar a cola aqui no lado contrário, do lado que fica para baixo. Porque eu quero o lado arrebitadinho pra cima, ó. O arrebitadinho é esse lado aqui, ó. Agora aqui, ó, eu só dou uma girada assim, ó, vendo? Então, eu venho, dou uma giradinha assim, ó, pra ele ficar o nozinho aqui no meio. Porque se eu desse o nó mesmo na fita, ia ficar muito grande o nó e não ia ficar bonito. E eu queria uma coisinha mais delicadinha. Esses laços delicados, gente, vende muito, tá? Eu gosto de laços que não seja caro, tá, gente? Que seja um preço bem maravilhoso. O cliente sempre ele vai voltar e vai te indicar pra muita gente. Pelo preço e pela qualidade também. Agora aqui a gente faz a mesma coisinha, ó. Assim. Ó. Vocês percebem que eu tô gravando muito vídeo pro canal, né, gente? Porque a gente precisa ajudar umas às outras, tá, gente? Então, tem muita gente que tem dúvida, tem muita gente que quer abrir uma loja, que quer vender, quer ter uma renda extra, não sabe como, tá aí. Se vocês também quiserem adquirir os nossos produtos, a gente também tem loja online, a gente tem loja na Shopee, tá bom? A gente fornece laços no atacado, no varejo, tá, gente? E também serve pra você que quer montar qualquer coisa, né, gente? Você tem uma loja de roupa, você quer colocar um laço, não quer fazer o laço,
Então, você já vê que o nosso preparo, já sabe tudo como que é. Então, você pode comprar de olhos fechados, sem medo nenhum. Então, os nossos lacinhos de lateral, ele já está pronto. Agora, a gente vai fazer o gravatinho do meio. Que a gente faz aqui a mesma coisa. Sempre a gente tem que fazer aqui esse selamento. Eu ainda não tenho a máquina de selar, tá, gente? Eu não achei ainda uma utilidade que fosse me servir ainda. Então, por isso eu ainda não comprei. Então, aqui, gente, olha só. Você vai dobrar aqui ao meio. Vai passar também 1 centímetro aqui. E vai vir colocar um alfinete. Marcando o seu meio. Aqui é a mesma coisa. Lembrando que sempre quando eu faço isso aqui, ó, a fita ela já marca, tá vendo? Então facilita muito. Então aqui meio centímetro, alfinete. Isso aqui é para quem é iniciante, tá, gente? Porque se você já tiver já no ramo, você só vai colocar um sobre o outro e pronto. Ó, tá vendo que essa marca aqui, ó, eu vou deixar para cima e a marca do outro eu vou deixar para baixo e vou estar casando aqui os dois, tentando centralizar aqui os dois o máximo possível. Aqui, gente, ó, sobra meio centímetro aqui de cada ladinho, ó, tá vendo? Mas se você tiver as duas fitas número 9, não tem problema. Essa fita aqui eu comprei como a número 9, porém ela é mais larguinha, só vende ela assim, ou então a 12. Então, agora aqui, ó, de baixo para cima, então, eu vou dar aqui o primeiro ponto. 1, ó, 2, 3, 4, 5 e o sexto pontinho. Tira aqui os nossos alfinetes. Precisei dar uma leve pausinha, gente, mas já voltei. E vamos que vamos. A gente vai atendendo o cliente e vai fazendo vídeo, gente, é assim mesmo. Então aqui a gente já deu nossos 6 pontinhos. A gente tira aqui os nossos alfinetes e só puxar, gente. Ó. Que belezura que fica, ó. As pontinhas arrebitadas, ó. Tá vendo? Pra cima. Ó, se fosse do outro jeito, ó, ele ia ficar assim pra baixo. Mas não, eu gosto dele assim, ó. Com a pontinha pra cima, tá vendo? Então, se você não entendeu e gosta desse efeito, volta o vídeo e vê, gente, quantas vezes for preciso pra seu laço ficar perfeito e impecável sempre, gente. Ó, então, aqui agora a gente faz aqui o nosso arremate, ó. Vou dar 2 pontinhos para garantir que ele não vá voltar. Tá vendo só aqui, ó? Deixa eu ter até uns laços aqui próximo de mim, ó. Ó, se eu fosse colocar ele para baixo, ele ia ficar assim, ó. Tá vendo? No caso, ele ia ficar assim para baixo, mas eu coloquei ele para cima, ó. Então, ele fica arrebitadinho. Gente, esse efeito aqui eu acho ele muito lindo, maravilhoso. Então, aqui agora a gente deixa ele reservado e vamos pra base, que já é a parte final, tá, gente? Olha só, eu peguei outro pedaço aqui, o nosso pedaço aqui e o nosso outro. A gente já dá um nozinho aqui na nossa agulha e depois a gente só vai fazer a junção de todo o nosso laço, tá, gente? Esses laços detalhados, eles têm esse passo a passo todo, mas é assim mesmo, tá, gente? Vai fazendo passinho por passinho pra vocês não confundirem, não perder medida, não errar, tá? Então, aqui, ó, você vai deixar a sua fita reta. Aí, você vai descer um pedaço e vai subir o outro pedaço. Então, ele já vai ficar assim, ó. Você só tira ele aqui da mesa e coloca na sua mão. Aqui, gente, ó, eu vou medir pra vocês. Eu não faço com gabarito, não, e ele fica perfeito, tá? Ó. Então, aqui, eu só meço esse do meio aqui, ó. Vou medir aqui pra vocês, ó. Ó, ele vai ficar com 13 centímetros e meio, certo? Então, aqui, ó, eu não peguei nenhum bico de pato pra me auxiliar. Normalmente eu faço ele sem bico, mas eu vou pegar aqui.
peguei um grande e um pequeno. Tem que ser 2 grandes para conseguir aqui me auxiliar. Então aqui eu coloco um bico de pato só para mostrar a vocês outro bico de pato. Nisso eu pego uma parte aqui, ó, do meu detalhezinho e selo uma parte, a outra não vai precisar. Então aqui eu dobro com essa parte aqui, ó, do meio, aonde eu medi, tá? As pontas eu não meço. Então aqui, ó, você vem aqui, ó, e dá uma marcada, tá vendo? Deixa eu marcar aqui mais pra ficar bom pra vocês verem. Tá vendo? Desse jeitinho. Então aqui, ó, meu lado direito e meu lado esquerdo. Então aqui do meu lado direito eu vou tirar aqui o bico de pato e vou colocar passando aqui, ó, meio centímetro aqui, ó, da nossa marcação, tá vendo? Então aqui na nossa marcação a gente vai vir com a linha com a agulha, ó, dando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vou dar 6 pontos, tá, gente? Mas vocês podem dar 8 pontos também. Pode ser 8 ou 6 pontinhos. Tirei aqui meu outro bico de pato e agora é só puxar. Quando puxa, tá vendo que fica assim já? Você vem aqui no meio, aí vai assim, ó. 1, 2. Então aqui a gente vem e faz aqui o nosso arrematezinho, ó. A gente dá mais um aqui para garantir. Ó, puxei com tanta força, gente, que quebrou a linha, acredita? Mas já tinha feito aqui o nosso acabamento. Opa, gente, perdão. Acabei mexendo na câmera também. Deu aqui um leve desastre. Aqui eu puxo, gente, ó, e ele já fica desse jeito. Aqui, ó, eu corto aqui desse jeito. Vocês podem cortar de lateral ou cortar assim também, tá? Mas eu gosto dele assim, mais assim na lateralzinha, ó. Se você quiser colocar mais tecidos ali embaixo, eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu gosto de selar muito, porque as crianças aqui ficam puxando assim, ó. Senão ele desfia muito. Aqui vocês podem estar colocando mais, ó. Se vocês quiserem com 3 ou com 4, ele fica bem bonitinho também, tá? Mas lembrando que quanto mais material você usa, mais caro o seu laço fica. E aqui eu corto de lateral também. Ó, aqui agora eu venho selando tudo muito bem selado, gente, ó. Bem mesmo. Tá vendo? Então aqui agora é só a gente fazer a junção de tudo e ver o resultado final, tá, gente? Então aqui, ó, a gente já deixa ele nessa posição, esse lado aqui sempre pra baixo, tá, gente? Não vai distrair e deixar ele assim não, porque senão, na hora que você for colocar aqui o seu bico, ele fica assim, pra cima. Então certifica que ele tá aqui pra baixo, assim. Aí a gente vem e já coloca aqui, ó, uma quantidade de cola quente. Deixa eu ver se minha pistola fica aqui do lado, ficou. Ó, aqui é o amora e o amora invertido. Foi a parte que a gente organizou. Eu vou usar o amora invertido. O Elmo, como que eu sei o que é meio aqui, gente? Você pega a costura com costura, que não vai ter erro. Eu sempre tô falando isso, então seu laço ele não vai ficar torto. Fez isso. Viu que colou certinho aqui? Você passa mais um pouquinho de cola aqui, ó. Pra colar o nosso gravatinho aqui no meio, ó. Costura com costura. Esteja sempre certificando a possibilidade da costura com costura. Esse lado aqui, vocês viram que tá para baixo, né? Então, aqui você coloca o seu bico de pato na posição correta, tá, gente? Eu sou distraída, às vezes eu faço isso aqui muito errado. Ó, então, é o lado que eu quero que ele abra. Vou dar uma apertadinha aqui, ó. Pra ele aderir bem a cola aqui, ó. Tá vendo? Eu já coloco na cabeça da criança assim. Então, eu já vou fazendo as sinalizações, tudinho, pra não dar erro, tá, gente? Então, aqui agora, a fita número 2 eu não tinha da mesma cor, porém eu tinha na 5. E aí eu recortei e fiz. E nem sei onde que eu coloquei a fita 5, gente. Mas é uma fita dessa aqui, ó. Só que nessa cor. E eu recortei e ela deu certinho.
Então aqui, agora a gente coloca mais um pouquinho de cola quente pra gente fazer a finalização. Você não é obrigado a gente ter todas as cores de fita, tá? Principalmente para quem tá começando, para quem tem uma certa dificuldade de dinheiro, de fita chegar. Igual eu tenho muita dificuldade para chegada de fita aqui, porque a gente mora no interior, tá, gente? Então é mais complicado a chegada aqui de fita. Você está vendo aqui que como o laço é grosso, eu tô apertando bastante para ele ficar mais fino e não ficar sambando. Então, acontece da gente pedir uma fita, não chegar a tempo. Acontece da gente fazer um acabamento como esse, não ter a cor desejada. Então, a gente vai sempre fazendo essas gambiarrinhas de fazer uma recortagem de um tecido e outro, pra gente sempre ter o nosso produto bem feito. A exposição, ou se for encomenda, você vai ter para entregar aí pro seu cliente, né? Mas nunca você deixa de fazer aí, porque tá faltando uma cor, porque tá faltando uma numeração de fita, tá? Não deixe. Que agora aqui, ó, eu tô puxando aqui, ó, para organizar. Porque teve um lado que ficou muito arrebitado. Pronto. Agora aqui eu viro e faço aqui a finalização no fundo aqui, ó. Aqui, se você tem sua etiqueta, você pode colocar. Vocês percebem que o acabamento, ele é perfeito. Agora aqui, ó, é questão de arrumação mesmo. Como a gente ajustou bastante aqui, ó, esse meio, para não ficar sambando. Agora aqui é só questão de ajuste. Ó. A minha tag, deixa eu ver se eu tenho uma pérola aqui. E daí eu já coloco pra vocês verem. Então aqui, ó, a gente já pega aqui, ó, já coloca aqui, vocês já dão uma vida como que fica. E para acabamento, a gente vai colocar essa bonequinha. Isso que eu ensino vocês aí no canal, como que faz para ele realmente colar. E você rasga o laço para poder puxar ele. Ou você rasga o laço, ou você rasga o aplique, de tão bem colado, gente, que ele fica. Aqui eu pensei num miolo de pérola, mesclando dourado com branco ou dourado com rosa. Mas acabei indo para essa menininha aqui mesmo. Eu acho que ficou uma fofura, gente. Olha aqui, que coisa mais linda. Agora a gente vem e faz o final aqui. Eu sempre dou uma organizadinha aqui nas pontinhas, ó, sempre faço isso aqui, ó, porque aqui eu vou ter uma noção do que eu tô fazendo, de onde o laço vai ficar, se vai ficar uma coisinha perfeita, ou se não vai. Ó, isso aqui, ó, tá vendo? Eu sempre deixo assim para baixo. E eu coloco aqui a cola direto no lacinho também, ó. Então eu coloco bastante aqui, de um lado e do outro. Certifico que a minha emenda aqui, ó, tá pra baixo. E coloco ele aqui no meu laço, ó, tá vendo? Sempre certificando que ele esteja numa posição boa, pra não ficar torto, nem algo do tipo. Então isso aqui, gente, tudo a gente tem que certificar. Aí agora aqui, ó, a gente dá uma apertada assim, ó. Tá muito quente, tá, gente? Por isso que eu tô tirando a mão. Mas fica, gente, muito bem fixado. Quando eu não tinha uma cola boa, uma máquina boa, eu costurava porque não era muito confiável, né? Agora não, a minha máquina ela é profissional, graças a Deus. E assim, ela é bem confiável mesmo. Você pode colar sem medo, gente, que ela vai garantir a qualidade aqui do meu produto. Foi uma das primeiras coisas quando eu comecei a ganhar dinheiro com laço. Eu comprei a pistola nova, profissional. É um pouco mais caro, mas super compensa, gente. Eu vou tirando o dedo assim porque tá muito quente mesmo. Ó, como que ficou lindo, ó, gente, a lateral, muito bem feita, tá vendo? E esse brilho
Ele fez toda a diferença, tá vendo só? Vai ter o cliente que ele vai pegar o seu laço, ele vai olhar assim o seu laço todinho, tá, gente? E tá tudo bem. E olha, gente, que lindeza. Só deu pra fabricar esses dois por causa dessa fita aqui. Eu acho que é um Lourex, essa fita, gente. Mas só deu pra fazer esses dois porque estava acabando. Então, as sortudas que chegarem primeiro, vai levar o laço, gente. Quem chegar depois, só mesmo por encomenda. E eu nem sei se eu acho essa fita aqui massa, se ela é de época ou não. Mas ficou, gente, maravilhoso, olha. É um laço realmente muito, muito lindo, ó. Bem delicado, muito maravilhoso mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado, gente, do nosso papo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever. Um beijo, forte abraço e até o próximo vídeo.